Oi, tudo bem, gente? Bem-vindos a mais um Politicando com Yasmin. Desta vez eu trouxe a Renata Andrade para discutir, debater e fazer um pouquinho dessas reflexões sobre o que foram as eleições municipais de 2020. Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente. Oi, pessoal. Oi, Yasmin. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom participar desses espaços, né, de discussão, de reflexão, que a gente tem que ocupar mesmo, né? Tem que fazer, tem que produzir. Então, eu estou bem feliz pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada, Renata. Para quem não sabe, a Renata é doutora em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela foi minha colega, estudamos juntas. E, E a Renata, ela estuda a questão de gênero nas eleições, né? Renata, se eu não me equivoco, né? Porque às vezes a gente fica toda... Renata, então vamos começar com a questão das eleições, vamos fazer essa análise, porque assim, dentro da percepção também política, né, que a gente tem, esse momento foi um momento crucial e foi um momento em que abre um ponto e um marco para dizer, olha, estamos aqui e precisamos fortalecer toda essa questão da ideia de cidadania, mas sobretudo da ideia de como nosso voto é importante para que tenhamos representação. E nesse caso a gente vai falar, gente, sobre as mulheres e sobre também os grupos considerados também minorias, né? Pessoas pretas e LGBTQI+. Qual a tua percepção sobre as eleições municipais? então, é importante a gente lembrar, né, que todos os níveis de representação formal, né, desde o nível municipal, estadual ou federal, de uma maneira geral, a representatividade ela é baixa, né? E representatividade assim, da diversidade, né? Então, o padrão é sempre homem branco de classe média para classe média alta. Eu acho que nos últimos anos a gente viu algumas diferenças, né, em relação a essa produção. Por exemplo, no Congresso Nacional a gente teve um leve aumento, mas ainda assim a gente vive um processo de subrepresentação dessas minorias em relação a gênero, em relação à comunidade LGBTQ+, em relação às pessoas portadoras de deficiência também, à comunidade negra, às pessoas pretas. O que eu acho que essa eleição municipal demonstrou foi que esse aumento da mobilização desses grupos em prol da importância dessa representação formal em todos os níveis, né? E também relembrando a importância de um vereador, por exemplo, de um prefeito, né? A gente às vezes discute muito o Congresso, a representação do Congresso, mas esquece às vezes que as pessoas que tomam as decisões do nosso dia a dia são os prefeitos, as prefeitas e os vereadores e vereadoras, né? Em termos assim de questões de gênero, a gente teve um aumento, mas nada estatisticamente significativo, né? O Brasil, de uma maneira geral, não tem um histórico muito bom nem de números de vereadoras, nem de prefeitas, né? Esse ano a gente teve um total de 12% só das prefeituras com mulheres eleitas. Mas, em contrapartida, o que deu para se perceber é que nós tivemos algumas vitórias históricas, né? Várias cidades, pela primeira vez, elegeram mulheres. Cidades como Curitiba, em 300 anos da cidade, elegeu uma mulher negra para ocupar o cargo de vereadora. Tivemos tivemos pessoas transgêneros também, né? Mulheres e homens transgêneros eleitos, e também um aumento nas pessoas portadoras de deficiência, como também da população negra, né? Isso, no meu ponto de vista, é muito importante, apesar de, às vezes alguém falar, mas é 1% a diferença, mas esse 1% representa muita coisa, né? Para algum tempo que não se tinha ninguém, ter uma pessoa é um grande passo, né?
Por um lado, a gente tem que ficar, né, super feliz que realmente a gente pode estar caminhando para um processo de aumento da diversificação dos nossos representantes, que realmente representem a diversidade dentro da sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar satisfeito com esses números, né? Porque agora tem, tá tudo bem, não vamos parar de falar sobre isso? Não, pelo contrário. A luta ela tem que ser constante, né? A gente tem que sempre se pautar pela participação paritária de todos esses grupos que, ao longo da história do Brasil, são oprimidos e por isso constituem essas minorias sociais, né? Então, no meu ponto de vista, a eleição municipal, ela... Para prefeitos, a gente não tem tanto essa diversidade, até porque são cargos que o custo é muito maior, e cargos nos quais a vaga, a disputa para uma só. Já para vereadores, a gente tem um pouco mais de cargos à disposição da competição eleitoral. Então, consegue inserir mais representantes diversos, né? Então, no meu ponto de vista, a gente pode sair com esse saldo positivo em relação a essa representação da diversidade, né, um aumento da diversidade dentro do legislativo municipal. Uhum. E o caminho, na realidade, já está sendo traçado, né? E me parece também que o recado dentro dessas eleições, né, nesse momento em que a gente está vivendo um neoliberalismo muito forte, um neoconservadorismo muito forte, que tende até um pouco ao fascismo, né? O fato de que se tenha elegido mulheres pretas, comunidade LGBTQI+, e pessoas com deficiência, aquilo como tu disseste, né? É um grande passo, mas também é um recado dado, né? A população ela está dando um recado, né? Embora a gente ainda tenha alguns nichos, para assim dizer, né? Onde a população continua com suas questões de privilégio, que não querem abrir mão do seu privilégio, que não gostam de que esse pessoal esteja, como eles dizem, né? Esse pessoal, né? Esteja dentro desse sistema institucional, me parece que o recado está sendo dado, né? Antes de continuarmos, eu quero também falar sobre a professora Ana Lúcia Martins, lá de Joinville. Ela é mulher preta e foi eleita vereadora em Joinville. E ela está sendo alvo de injúria racial. Então, isso demonstra também como essas pessoas que estão num lugar de privilégios também não querem abrir mão desses privilégios e não suportam também que a representatividade desses grupos esteja naquele lugar, né? Então, a gente aqui se solidariza, Politicando se solidariza com a Ana Lúcia e esperamos que aquelas pessoas que estão cometendo injúria racial, elas tenham o peso da lei em cima deles, porque isso não é permitido. E não é justo também, não me parece ético, né? Dentro de uma sociedade que está em pleno século XXI e onde supostamente a gente deveria aceitar mais essas pluralidades, né? A pluralidade que é parte da democracia, né? Que é parte também de fazer uma sociedade mais rica, né? Mais culturalmente rica, socialmente rica, intelectualmente rica. Eu queria comentar essa sua fala, né? Não é somente ataques racistas, mais homofóbicos, machistas, sexistas, né? Ataques preconceituosos, né? É abominável dentro de uma democracia. Mas a gente precisa problematizar em qual sentido, né? No sentido que esses ataques dentro de processos como os processos políticos, eles são reflexos da própria sociedade, né? Ataques que acontecem quando um negro vai no mercado e ele é perseguido, quando uma mulher usa shorts e ela tem que escutar essas coisas. Então, a gente, assim, né, de um modo geral, parece que a visão sobre a política é algo tão distante do nosso dia a dia, mas pelo contrário, né? Então, se ela vai reproduzir isso, a ausência desses grupos em processos de representação formal, institucional, é totalmente um resultado de uma conjuntura dos contextos sociais, cultural, socioeconômico, que dificulta o acesso a recursos, a habilidades, a desenvolvimento, a oportunidades,
comunidades. Então, o que a gente tem que fazer é que pensar, na verdade, é que a presença de uma mulher negra, como no caso, né, da vereadora ali em Joinville, no caso de uma mulher, às vezes, negra, lésbica, uma mulher lésbica, um homem, um homem gay, transgênero, né, seja mulher, homem, transgênero, isso já é um passo de luta contra isso, né? Você está encarando ali toda essa estrutura social, política, institucional, cultural, que fala a todo momento para todas essas pessoas que o lugar delas não é aqui, não é na sociedade, não é muito menos na política, né? Então, eu deixo aqui toda a minha solidariedade a todos os candidatos, candidatos não eleitos, até candidatos, né? Não precisa ser só eleito, né? Que passaram por isso, tiveram que ouvir isso, mas lembrar que a importância de estarem ocupando esses espaços, né? A outra questão, então, que a gente também viu nessas eleições foi um pouco desse enfraquecimento do PT e também do enfraquecimento dos grupos também que o Bolsonaro foi apoiando, né? A gente viu que o Bolsonaro, nas suas lives, ele estava apoiando alguns candidatos a prefeitos, e dentro desses candidatos somente 2 conseguiram ir para o segundo turno, né? Um no Rio de Janeiro, que é o Crivella, e o outro em Fortaleza, que é o Capitão Wagner, né? Então a gente também, dentro do meu ponto de vista, né, dentro da minha análise, me parece que houve um enfraquecimento também dessas pessoas que o Bolsonaro apoia, né? Como tu podes observar esse enfraquecimento tanto desse grupo considerado de direita muito forte, ou extrema direita, vamos chamar assim, né? E também desse enfraquecimento do PT. Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que o que aconteceu em 2016 nas eleições municipais, 2018, né, nas eleições majoritárias, né, foram resultados de contextos bem diferentes do que nós estamos vivendo agora, né? A pauta daquele momento, desde 2016, era uma pauta voltada para uma polarização da sociedade, uma polarização política, e isso abriu caminho para essa extrema-direita conservadora, que se diz neoliberal, mas nem sabe muitas vezes o que é liberalismo, ganhar muito em razão disso, dessa pauta de divisão ideológica e das pautas morais e sociais, né? Essa que foi a jogada. A gente sabe que teve todo um efeito Bolsonaro na eleição de diversos governadores, né? Ali em 2018, mas o que se percebe desse contexto atual da eleição municipal de 2018, primeiro, é que essa pauta de divisão ideológica que alguns candidatos tentaram, aqui vamos falar de candidatos a prefeito, né, que tentaram se basear nisso, não tiveram esse sucesso. Também, o apoio do Bolsonaro fez mais diferença negativa do que positiva para prefeito, né? As pesquisas de opinião pública, elas conseguiram captar um pouco desse efeito, porque havia uma grande rejeição, uma maior rejeição aos candidatos quando se dizia, por exemplo, que eles fossem apoiados pelo Bolsonaro, né? Então, essa narrativa da polarização ideológica, ela perdeu muita força nos últimos anos, até porque a polarização ideológica era, na verdade, eles e o PT do outro lado, é como se fosse isso, nós e o PT do outro lado, qualquer coisa, né? Esse posicionamento mais em relação a ser antipetista e o resto. E isso foi se perdendo ao longo do tempo, já que, por exemplo, o PT já tinha perdido em 2016 e 2018 várias prefeituras e vários estados, então não houve tanto um espaço de publicização e destaque, né, para falar, olha, ainda existe isso. O que a gente viu nas eleições, então, nesse sentido, é que essas pautas que fortalecem a extrema
direitas não foram pautas nas eleições municipais. Tanto em razão dessa perda desse sentido da polarização, como também o contexto da pandemia foi crucial, porque aí as pessoas perceberam que, independente do seu posicionamento ideológico, a ação no município em relação à pandemia teve efeito direto e imediato na vida das pessoas. Então, o que a gente teve foram altas taxas de reeleição para os prefeitos que estavam aqui, muito em função das medidas em relação à pandemia, então foi muito difícil para outros candidatos que ali estavam tentando tirar a reeleição, né? Então teve essa questão. Como também em termos de partido, eu acho que a gente precisa dividir isso em termos ideológicos e em termos de partido. Então essa ideologia, essa ideia, essa pauta e narrativa de polarização, ela não colou muito esse ano, em função de que existem outras coisas importantes, né, como uma pandemia, uma crise sanitária. Por outro lado, em termos de partido, aí a história a gente pode fazer uma análise um pouco diferente em qual sentido. O PSL, se a gente fosse entender ele como partido de extrema-direita, ele não saiu em déficit nessa eleição. Ele conseguiu aumentar o número de vereadores, né, eleitos ao redor do Brasil aí, e ele aumentou o número, né, de que existem algumas pesquisas, que é o número de pessoas que vão estar na influência desse partido. Por mais que o Bolsonaro tenha saído do PSL, o PSL foi um dos partidos que mais se fortaleceu em termos de candidatos, aumentando o número de candidatos, mas também de filiados ao longo desses anos. Isso está associado ao fato do PSL ter, por conta das eleições de 2016 e 2018, conseguiu uma grande parte do fundo eleitoral, né? Então, ele tinha muito dinheiro para suas candidaturas. Então, quando nós somos candidatos, sim, claro que em algum momento dinheiro para fazer campanha é importante. Então, ele teve um grande aumento de filiados, lançou mais candidatos e conseguiu ter mais candidatos vereadores eleitos também. Isso não vai se demonstrar muito nos candidatos à prefeitura, né, como nós vimos, exceto aqueles que se pautaram na reeleição, mas para novas candidaturas. Por outro lado, a gente teve um aumento e uma consolidação dos partidos de centro, o que retorna um pouco ao período antes de 2016, né? Uma consolidação dos partidos mais de centro-esquerda ou centro-direita, ali, os partidos de centro de uma maneira geral. E uma queda, sim, no PT, tanto em número de vereadores, como também em candidaturas principais para prefeitos, né? A gente viu ali em São Paulo que o candidato do PT mal e mal apareceu, e no Rio de Janeiro também não teve muita aparições, mas a gente teve um movimento de reorganização da esquerda em outros partidos, dos quais o próprio PT acabou fazendo ali as suas parcerias, como a Manuela Dávila, né, que o seu vice a Manuela Dávila de Porto Alegre, né, que o seu vice do PT. Então, ontem mesmo, né, o PT soltou uma nota de que vai apoiar o Boulos em São Paulo, né? Então a gente teve uma reorganização do que seria essa parte ideológica mais de esquerda. O PT foi um dos que mais sofreu em termos de perda de cadeiras de vereadores e prefeitos, né? Então a gente está vendo esse movimento de reorganização e aparição de outros partidos de posições ideológicas mais à esquerda, né? Então, para a gente finalizar, o que a gente teve? Esses partidos de extrema-direita, como o PSL, tiveram aumento em candidatos a vereadores, mas que o PSL hoje, por exemplo, não é tão associado a essa extrema-direita.
era mais um personalismo em relação ao próprio Bolsonaro, né? Então perdeu-se um pouco dessa força e desse rótulo, o que, no meu ponto de vista, pode ter sido um pouco positivo para eles, mas eles continuam sim, sendo um partido de direita mais no final da ponta ideológica ali, muito em relação às suas pautas morais, especialmente, mas uma realocação da política tradicional brasileira que tem a ver com o centro ali e uma esquerda um pouco mais organizada, com fortes candidaturas nas principais cidades, né? A gente está falando ali, falamos de São Paulo, né? Com o Boulos, mas Fortaleza ali também, né? A gente teve, então teve um destaque bastante, Porto Alegre, né? Também ali com a Manuela. Então tem esse novo movimento, eu acho, dando espaço para outros partidos de esquerda se destacarem, né, nessas eleições. Uhum. Para terminar, tu mencionas justamente dessa reorganização e mencionas também desses partidos que vão de centro-direita, centro-esquerda e se realocam, né? Isso me faz lembrar também a esses partidos que são considerados de direita, como o DEM, o PSB, né, e o PP, né, que na realidade a gente vê que eles se organizaram mais justamente por ter essa leitura de que mesmo ainda existindo gente, né, que partilha desses ideais extremistas, né, de extrema direita, muito conservadores e tudo mais, justamente por observar que os dados, né, vão mostrando de que a população não está também muito afim, né, de continuar com esse fenômeno, esse boom, né, do neoliberalismo, do neoconservadorismo, e justamente por todos os problemas que o Brasil tem enfrentado, a questão, por exemplo, da pandemia, que também está mostrando justamente que acho que foi muito aquilo que tu mencionaste, né? A pandemia, dentro do meu ponto de vista, foi o divisor de águas, né? De poder enxergar e ver quem é que vai estar preocupado e quais são as medidas que vão tomar, e isso ajudou também em determinado momento a definir as eleições municipais esse ano, né? E muitos chamam então ao PP, ao PSB e ao DEM de partidos oportunistas, justamente por eles terem se adequado a esse jogo político, né? Qual a tua visão sobre esses partidos? Tem que lembrar primeiro, assim, né? Estratégia política, né? Todos têm a sua estratégia, cada eleição há uma estratégia. Esses partidos hoje, né, como eu falei, o PSD foi o partido que vai mais governar habitantes no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas, né? Ele é o que ganhou mais nesse sentido, número de habitantes. O que acontece? Geralmente os municípios sempre foram dirigidos pelo centro, né? De um modo geral. Isso para mim só representa, primeira coisa, né, que o centro ele é que organiza, que traz as pautas, e tanto a nível municipal quanto estadual, quanto federal. A gente está vendo quanto os partidos de centro estão tendo influência agora no governo federal, ganhando inúmeros cargos, inúmeras emendas, o que só transforma o simples fato de que serão os partidos de centro que novamente vão voltar a ditar as eleições e as pautas e como a política brasileira vai se organizar, né? O que eu vejo é justamente isso. As pessoas agora, nessa narrativa da polarização, representa também essa eleição desses partidos de centro, como a ausência dessa pauta de polarização, as pessoas não estão preocupadas mais se esse partido é de esquerda ou direita. A tendência é a gente se deslocar para o que é médio, né? O que seria moderado, essa ideia da moderação. Então, os partidos de centro vendem essa imagem. Quando você está num processo de pandemia, como a gente está, né? Quando você está, a gente não quer ser, mas agora estamos, que desencadeiam diversas crises. Se eu perco o meu emprego, eu vejo a minha família passando fome, você acha que eu estou preocupada se
se eu quero ou não o PT no meu governo, eu quero alguém que vá colocar, vai me ajudar a ter dinheiro, a colocar comida na minha mesa, a garantir os meus direitos. Então, assim, a pauta da polarização, ela não vai colar em um contexto no qual as pessoas estão passando necessidade. As pessoas estão morrendo, as pessoas não estão comendo, né? Então, assim, isso não é mais uma pauta dentro da população brasileira. Então, quando a tendência já da política já é a buscar, né? As pessoas pensam em buscar essa moderação. Então é isso, esse partido é mais moderado e acaba voltando nele. Essa pauta é algo que eles têm como estratégia. E o centro brasileiro, né? Que não é um só, o centro é dividido de várias formas, né? Centro-direita, centro-esquerda e tudo mais. Ele sempre faz uma leitura muito boa da organização e desses contextos. Não é à toa que sempre estão em todos os governos, desde os governos municipais, estaduais, como os governos federais. Porque eles fazem essa leitura e sabem da importância, por isso que eles têm mais peso, mais voto, mais candidatos, ou seja, eles têm a possibilidade de controlar mais a política, né? Então, no meu ponto de vista, é isso. Esses partidos fizeram essa leitura, muitos candidatos se descolaram de qualquer pauta de divisão ideológica ou se desassociaram ali de Bolsonaro. A gente viu muito isso nos prefeitos, né? Por exemplo, muitos prefeitos que se reelegeram nessa pauta se dissociaram, não pediram nem apoio ali ao Bolsonaro, e os que ele apoiou não tiveram esse sucesso eleitoral como o de 2016, né? Então, para a gente ver que o peso da pandemia ele foi importante, porque a narrativa que já estava perdendo a sua força, ela não acabou, né? Mas ela realmente não foi uma pauta de divisão de votos ou decisiva nessas eleições. Então, eu acho que esses partidos eles se aproveitaram dessa pauta, voltaram ao seu lugar ideológico de origem e aí conseguiram assim arrecadar e crescer em relação às últimas eleições. Sim, isso é bom porque conseguiram fazer uma leitura rápida da situação política e, sobretudo, da situação social e de saúde pública aqui no país, né? Isso, para quem não sabe, né, isso determina muito o sucesso ou o insucesso nas eleições e até dentro da própria política, né? Então, tem que saber jogar o jogo, né? É mais ou menos isso, né? Maquiavelli estaria contente de ver isso, né? E ninguém sabe jogar melhor que o Centrão, né? Sim, com certeza. O Centro, né? No Brasil, ele sempre tá aí, ele sempre joga. Outro só para finalizar, a gente sempre, por exemplo, o que tem sido visto desde 2016 para cá, né, a gente fala do Centrão, é o surgimento de outros partidos de centro. E, por outro lado, os partidos historicamente mais consolidados perderam muito espaço. O PSDB desapareceu. Essa é a questão. O MDB também teve uma grande queda. E aí surgem esses outros partidos, né, que estão conseguindo arrecadar esses votos e eleitores que em algum dia votaram para o PSDB, né? Hoje quem ouve falar do PSDB, né? O MDB também perdeu muita força. Então a gente teve essa mudança, tanto de uma reorganização aí com outros partidos de esquerda, mas eu vejo também essa reorganização de quem vai ser o centro daqui para frente no Brasil também. Sim, e agora depois a gente tem que ir, enquanto cientistas políticos, temos que nos preparar para fazer as nossas análises sobre as eleições presidenciais, mas isso já é outro tema, depois a gente conversa sobre isso. Renata, eu agradeço muito a tua presença aqui, agradeço muito as tuas reflexões, esse papo legal, e espero que o pessoal que assista goste mesmo. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, é só deixar nos comentários, mandar para mim e aí eu passo para a Renata responde. Renata, muitíssimo obrigada e nos vemos num próximo Politicando.
Eu que agradeço, Yasmin, foi um prazer esse bate-papo rápido para um tema que tem tanta coisa, mas espero que a gente possa ter colocado a sementinha da reflexão aí, né, uma visão, ou conseguido a gente conseguir fazer um panorama aí mais geral. Eu agradeço o convite e espero que o pessoal tenha gostado. Até uma próxima, foi uma delícia. Tchau, gente. Abraços.